Incursão por um tema que as pessoas não conhecem, ouvem falar, e quando acham que o governo fez uma Secretaria da Pesca, um Ministério Especial para cuidar da pesca, acham ruim, porque não sabem a importância da pesca para a economia brasileira. E para falar da economia da pesca, a vida de pescadores, a vida de gastronomia de todas as regiões brasileiras, estamos aqui com o historiador Ricardo Maranhão, que sempre cuidou de temas inusitados. E de hoje ele vai falar sobre gente do mar. Tudo bem, Ricardo? Tudo bem, como é que vai você? Tudo bem. Olha, o Ricardo e eu somos parceiros da velha Maria Antônia, da Escola de Sociologia Política e Ciências Sociais, quando a Maria Antônia era o centro do mundo, depois veio a cidade universitária, etc. e tal. Então, algumas coisas vocês vão perdoar, porque vai ser conversa de comadre, tá? Bem, como é que veio a ideia de fazer Gente do Mar? Olha, isso é uma coisa que, na verdade, o começo desse livro faz tempo. Faz bastante tempo, porque desde que nós criamos lá na universidade, em Morumbi, nós criamos no curso de gastronomia. O curso tem 15 anos. Quando completou uns 5, ou seja, uns 10 anos atrás, nós começamos a pensar em fazer um centro de pesquisas sobre a gastronomia brasileira, né? Que é uma coisa que, na verdade, perto das gastronomias famosas do mundo, ela sempre foi deixada de lado, isso que é verdade. Isso agora, quando a gastronomia não estava na moda. Exatamente, agora é outra coisa, agora estamos Mas há 10 anos atrás, ainda a gastronomia brasileira ainda era meio descartada, principalmente nos meios acadêmicos, entendeu? Quando eu falava, assim, por exemplo, com alguém da FAPESP, né? Puxa vida, eu precisava de uma dotação, né, para a universidade estudar a gastronomia brasileira, tinha gente que falava assim, negócio de gastronomia, isso é frescura de burguês, entendeu? Diziam bobagens desse tipo. Mas, enfim, com o tempo, rapidamente as coisas mudaram. Hoje está todo mundo interessadíssimo na nossa gastronomia. Naquela época, nós resolvemos criar um centro de pesquisas que abordasse uns temas específicos, juntando alunos e professores pelo tema. E um dos temas exatamente era pescados do Sudeste. Era um tema que acabou ficando pescados brasileiros. Mas era pescados do Sudeste, em que a gente queria saber, bom, como é que é esse negócio do consumo de peixe no Brasil, né? E como que aqui no Sudeste a gente trabalha com esses peixes e trabalha na pesca e trabalha na cozinha, né? Vamos ver, vamos pesquisar isso aí. E aí fomos para alguns lugares, então fomos para Cananéia, fizemos um trabalhinho lá razoável, lá na parte mais sul de Cananéia. Fomos para Ubatuba, onde fizemos um trabalhinho mais interessante lá na Caçandoca, que fica ali perto da Maranduba, que é o Quilombo, né? E começamos a descobrir que tinha muita coisa. Na verdade, a riqueza cultural e gastronômica e de técnicas de pesca que o nosso pescador artesanal, simples, pobre, vai desenvolvendo há séculos. E ninguém liga para isso. E ninguém na bola. Vamos mostrar a capa do livro, Gente do Mar, só para vocês saberem, é uma edição da Terceiro Nome, uma editora que procura sempre fazer coisas inusitadas. Ó, Gente do Mar, vida e gastronomia dos pescadores brasileiros. Durou quanto tempo a execução desse livro, que tem fotos do Fábio Colombini e texto seu em português e inglês? Então, veja, se você contar desde a criação do grupo de pesquisas, dá de 8 a 9 anos. Mas aí começamos a trabalhar firmemente, viajar muito, e aí conseguimos, é claro, para poder fazer isso é impossível fazer sem dinheiro, né? Patrocínio da Volkswagen. Conseguimos um patrocínio do Banco Volkswagen. E a Lei Rouanet, né, que facilitou, aprovou o projeto, o Banco Volkswagen financiou. Aí faz um ano e meio. Um ano e meio é que aí saímos jogando pesado, viajando bastante, desde o Pará até o Rio Grande do Sul, nas nossas litoral. Há diferenças pesqueiras ou de técnicas entre o pescador do Pará e do Rio Grande do Sul? Tem muitas diferenças, mesmo em pequenas distâncias. Tem uma variedade muito grande. Então, por exemplo, você vai em Cananéia, né, que é aqui no sul, São né, Paulo, no sudeste do sul, você encontra uma coisa muito importante, que é a pesca de cerco, que é uma coisa que não é nem dos caiçaras, é dos índios, os índios que ensinaram para esses mestiços que formaram a população caiçara. Que é o seguinte, você, de uma maneira extremamente respeitadora do meio ambiente, você finca montes de varas muito compridas no fundo
do mar, numa região próxima, é claro, não é numa grande profundidade, é próxima da praia. E ali você faz uma espiral e embaixo põe uma rede e deixa que o peixe entre. Quando o peixe ele entra e não consegue sair, ele fica circulando lá dentro. Então, quando tem aquele bando de peixe lá dentro, você deixou a rede de madrugada, por exemplo, às 2 da tarde, o pescador vai até lá fazer a despesca, né? E ele só pega, né, com o seu pulsar, só pega os peixes bons, entendeu? O resto, ele dá uma abertura para os peixes saírem. Então, é muito respeitador do meio ambiente, porque não pega peixe pequeno demais, não pega peixe que não tem valor comercial, não pega matrizes, né? Então, isso aí é uma coisa muito importante. Agora, é claro, você tem, por exemplo, você vai a Raposa, lá no Maranhão, então você tem uma pesca de anzol, mas com grandes anzóis, colocados numa linhada, um número grande de anzóis, que pegam peixes enormes, assim, vão um pouco mais além da costa, né? Saem da arrebentação. E eu vi, por exemplo, né, um barquinho pequeno, assim, um pouco maior do que uma dessas canoas de índio, um barco um pouco maior, já com cobertura, pegando tubarões de 2,5 metros, entendeu? Uma coisa assim que me deixou perplexo, né? Quer dizer, você tem muitas variedades e existe muita pesca, é claro. Tem todas as dificuldades, e que já podemos falar, né? As dificuldades que têm surgido. Quais são as dificuldades dele? As dificuldades é que, na verdade, primeiro, tem o problema da pesca industrial e comercial. Que fica concorrendo com ele. Exatamente, que às vezes, inclusive, invade essas áreas, que são áreas que deveriam ser deixadas à pesca artesanal, próximas da praia, próximas das montanhas, próximas daquelas barrancos, etc., né? E que, às vezes, o pescador industrial, inclusive, às vezes, japoneses, portugueses, etc., com grandes barcos, invadem esses lugares. E quando eles invadem, põem redes enormes, que puxam do chão, né? Desde baixo, vem puxando aquele monte de coisa, muito frequentemente pegam espécies que não têm interesse para eles e que, no entanto, até tirar, despescar e jogar de fora no mar, as espécies morrem, né? Devolvem morto para o mar. Além de pegar animais que não deveriam ser pegos, deveriam ser deixados para esse pescador artesanal, ele sobrevive daquilo, ele mantém a família com aquilo e, através dessa relação tão artesanal, a comida também da região acaba sendo diferenciada da gastronomia de outros locais. Lógico. Vamos tentar. Você fala aqui, você dividiu o primeiro litoral paulista, depois das belezas do Maranhão, que você falou, a pesca do Pará, depois você falou em Pernambuco e Ceará, que a luta é um pouco diferente, a luta do pescador. Como é que é essa história? É o seguinte, lá no Ceará, por exemplo, você sabe que é um dos grandes viveiros de lagosta do Brasil, né? Sim. E então a pesca de lagosta é uma pesca importantíssima para o pescador cearense, que trabalha com jangadas, você sabe, né? Aquelas jangadas saem atrás dos núcleos onde tem lagosta, eles mergulham e tal. E é uma coisa muito regulada, porque interessa pegar lagosta grande, né? Tem que deixar a lagosta crescer para ser pescada. Muito bem. Até algum tempo atrás, houve um abuso desse negócio do pescador industrial. Houve uma empresa norte-americana que chegou a pôr enormes barcos pegando lagosta lá no fundo. E pegava lagostas pequenas e teve a cara de pau de, em Miami, em alguns restaurantes, oferecer como se fosse um prato elegante, lagostinhas. Quer dizer, não só diminutivo da lagosta, não poder oferecer. É uma coisa absurda. Aí deu uma briga terrível. 2 pescadores, inclusive, foram assassinados a tiros porque tentaram impedir os americanos. Aí o que aconteceu? Era tão bandida a turma que fazia aquilo que até deu uma briga entre eles. Um deles matou, um dos pescadores matou o outro, um dos americanos. Aí a justiça americana entrou no caso, e sabe como é? Aí então a justiça brasileira também não quis ficar por baixo, entrou e conseguiu expulsar a tal empresa americana. Mas enfim, isso é um caso, mas tem muitos outros. Tem muitos outros. E porque, na verdade, aquele negócio da fiscalização, né? Você sabe como é isso, né, Patrício? Fiscalização no Brasil é um problema muito sério, né? É uma coisa muito rara, escassa, corrupta. Então, quando que a fiscalização funciona? Isso eu vi funcionar em alguns lugares, em Pernambuco, por exemplo. Em alguns lugares em que
Os órgãos de meio ambiente, o IBAMA, o Ministério da Pesca, eles trabalham com os pescadores, entendeu? Eles dão uma declaração de que o pescador pode advertir quem estiver pescando errado. Aí começa a funcionar. O próprio Mas pescador, isso é exceção. né? É Isso é exceção. exceção, não é Então normal. se está se tentando fazer mais. Tem uma política que não é ainda encampada pelo governo, pelo Ministério da Pesca, mas é uma política das organizações de pescadores, algumas ONGs, né? Uma política de justamente credenciar o pescador como fiscal também. Qual é a importância das cooperativas pesqueiras? Fundamental, né? Porque, na verdade, você veja, essa atividade de pesca artesanal é muito antiga. Eu já encontrei referências à pesca artesanal em documentos de prefeituras, etc., já da década do século XVII, 1680, etc. Na verdade, deve ser muito mais antigo, mas como eles não escrevem, né, eles não têm história escrita. É só oral? Só oral, é só quando alguém, alguma autoridade, etc., algum viajante narra, né? Mas, enfim, no mínimo uns 3 séculos tem. E em alguns lugares deve ter muito mais. Essa comunidade que vem se formando, a própria natureza da atividade deles é comunitária, entende? Então, quando você transforma aquela comunidade que já divide o trabalho, já divide o pescado, numa cooperativa, isso se torna muito mais eficiente, né? Eu gosto de dar um exemplo, que é um exemplo notável, de uma cooperativa ali no Espírito Santo. No Espírito Santo tem no litoral ali, tem uma cooperativa fantástica que os pescadores todos trazem todo o pescado para um lugar da sede da cooperativa, onde as mulheres dos pescadores pegam aquele peixe fresquíssimo, recém-chegado, e já trabalham, fazem bolinhos de peixe, fazem preparos, já põem em bandejinhas e já põem no gelo. De madrugada, de manhã, vem um caminhão, que aí já tem uma coisa de um estado. Uma cadeia produtiva. E o caminhão leva, sabe para quê? Para merenda escolar. Bom. É notável. Então, eles têm uma renda, coisa que é rara, né? Tem uma renda mínima, né? Que dá para sobreviver bem, né? Porque tem um mercado, né? Da merenda escolar. E, além disso, é uma coisa de alta saúde, né? Uma comida de peixe, coisa que tem toda essa... não, o peixe é muito nutritivo, e tem ômega 3, etc., né? E a criançada come. Vamos ver agora umas páginas, você comenta essas páginas com várias fotos? Sim. Vamos lá. Alô, alô, as páginas, olha aí. A pesca antiga, culinária moderna, em Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Isso aí é uma coisa que as pessoas não sabem. Santa Catarina e Rio Grande do Sul tem, na verdade, uma pesca muito antiga, ainda do tempo em que a colonização só raspava as costas, e ali havia uma coisa importante, tinha muita baleia. E, você sabe, até o século XVII, XVIII, baleia era uma coisa muito importante, né? Pescava-se muito baleia. Então, ali na costa do Rio Grande do Sul e da Santa Catarina, tinha uma atividade de pesca da baleia que era central. E a atividade de pesca, em geral, as pessoas sobreviviam. Os índios daquela região, todos se incorporaram a essa atividade pesqueira, entendeu? Então, você tem ali um mestiço, né? O caboclo, o mameluco. O mameluco que vem se incorporando a essa atividade. Então, ali, e você vê que, apesar das dificuldades atuais, etc., ainda é muito rica a pesca. Tem, inclusive, as instalações são melhores, tal, sabe? Muita gente já tem barcos mais sofisticados, além desses barquinhos que todo pescador tem, né? A legislação moderna já prioriza a atividade pesqueira ou não? Olha, a legislação, ela é bastante interessante. O problema dela é a fiscalização. Nós temos uma legislação bastante razoável, embora você tem pontos da legislação que priorizam a pesca artesanal, né? Mas que isso tem que ser exigido pelas cooperativas que se aplique isso, entende? É aquele negócio, velha coisa do Brasil, né? Você tem leis excelentes, mas não são aplicadas. A aplicação deixa a desejar. A não ser que você vá lá e exija que se aplique, entende? Então, quando as cooperativas, as ONGs, etc., exigem que se aplique,
aí a coisa funciona, né? Que nem, por exemplo, aqui em São Francisco é uma praia de São Sebastião, né? Então, ali em São Francisco estava acabando a pesca artesanal porque os pescadores comerciais estavam invadindo completamente a área de pesca deles, que já era delimitada por uma lei municipal. Aí eles fizeram um tremendo escarcéu, conseguiram se organizar, conseguiram apoio da prefeitura, de alguns deputados, etc. E realmente foi vetado, e com a ajuda do governo federal e da Polícia Marítima, impediram completamente a chegada do barco grande na área deles. Além disso, eles conseguiram, depois de muita luta política, conseguiram um caminhão frigorífico. Pronto, aí também eles vivem muito bem, obrigado, do seu comércio de pesca. Vamos ver outras fotos e o Ricardo Maranhão comenta essas fotos à medida que nós vamos mostrando. Qual é a próxima? Bem, aí é que região? Vamos ver, eu vou ter que abrir o livro para ver. Porque não dá para ver direito. Vamos ver. Atenção, atenção, Brasil. Onde é? Mostra outra, por favor. E a gente vai mostrando aquelas que são pertinentes ao... Aí a questão de você, uma coisa muito importante, como se usa no Brasil peixe salgado. Tá. É muito mais do que eu imaginava, sabe? Quer dizer, é impressionante como tem peixe salgado, principalmente assim, da Bahia para o norte. Uhum. Então, o pescador artesanal, o que ele faz? Ele pega os peixes melhores, né, joga no mercado, vende e deixa um pouco para a família. Mas a maioria daqueles peixes menos importantes e de menos valor comercial, ele já joga a sal e joga no sol, ali logo pertinho do porto mesmo. Ele já é onde tiver um lugar que dê para espalhar sem os gatos comerem, e eles ficam vigiando, eles secam o peixe e vendem. Mas eu falei, onde você vai vender esse aqui? Todo mundo tem peixe? A gente vende lá no interiorzão. Eles vão a quilômetros, centenas de quilômetros. Você tem ideia, há uma estatística que diga quantos pescadores artesanais estão em atividade? Não. É muito difícil saber. Quer dizer, na verdade, tem números completamente chutados. Há quem fale em 180 mil, outro fala em 50 mil, não tem, porque justamente não tem, né? Quer dizer, esses pescadores artesanais, muitos deles, inclusive, sempre viveram meio reclusos em relação ao poder. A vida urbana e o poder. Urbana, porque, inclusive, sabe como é? No começo, alguns eram justamente ex-escravos, escravos fugidos, entendeu? Índios que não aguentaram a pressão dos brancos, então foram se esconder naquelas entradas de barranco que você não tem acesso fácil a não ser por canoa, né? Muitas dessas aldeias que eu visitei só de barco, entende? Eram justamente as que preservaram mais a antiga cultura de pesca. Você fala aqui na Bahia. Da Bahia, sim. Você fala do caranguejo, dos mariscos. Qual é a peculiaridade da pesca na Bahia e também a gastronomia baiana? É fantástico. Porque, tem duas Bahias completamente diferentes. Uma é a Bahia propriamente dita, que é a Bahia de Todos os Santos. Uhum. Outra é a sul da Bahia, que é outra história, Ilhéus, Porto Seguro, aquela coisa, que é muito importante também. Mas a ênfase desse livro é no recôncavo baiano, né? Na Bahia de Todos os Santos e os seus arredores, que tem uma coisa fantástica, tem muita área de mangue. E o mangue é um viveiro fantástico de animais marinhos que os peixes comem, né? Montanhas de micro camarões, montanhas de micro-organismos, inclusive, que são comidos pelo micro-camarão, e interminável quantidade de ostras, cernambis, lambretas, enfim, uma infinidade de mariscos cujos nomes até já esqueço. E muito ali fáceis de ser apanhados naquela lama do mangue, né? É como me disse uma espécie de prefeito lá de uma vila lá no Recôncavo, né? Ali, acho que, se não me engano, na Ilha do Pati. Ele me disse o seguinte: Maranhão, aqui o fulano, para passar fome, ele precisa ser muito vagabundo, porque é só ele enfiar a mão na terra e puxar um caranguejo. É verdade. Tem coisas surpreendentes que nós chegamos em
São Francisco do Conde, é uma outra cidadezinha ali no Recôncavo. A gente chega tem a praça principal, tal. Aí na frente tem uma praia, né? Uma praia de mangue. Aí cheguei perto, olhei, ela se mexia, eu achei estranho. Tudo se mexendo, né? Só quando eu cheguei bem pertinho que eu vi que eram milhões de caranguejos. Uma coisa incrível. E ali, é claro, na frente tem um restaurantezinho da dona Zenilda que faz os caranguejos fantásticos com aquela maravilha que ela pega lá de manhã na maior moleza. Uma viagem desse teor, você conheceu muita gente interessante. Sim. Lembra uma figura interessante que te marcou nesse périplo de 1 ano e meio? Então, essa dona Zenilda, eu já falei, era uma das pessoas mais interessantes que eu encontrei. Por quê? Porque é uma mulher do povo, né? Mulata, né? Provavelmente vestida de branco, negro e índio, né? Aquela nossa velha mestiçagem. E ali da cidadezinha de São Francisco do Conde, ela começou catando siri, limpando, tal, como muitas mulheres fazem isso, né? Catam siri, limpam em grupo de mulheres, depois fazem, empacotam para vender no mercado. Mas, na verdade, ela começou a perceber que podia saber mais, podia fazer coisa melhor. Ela fez um esforço danado e conseguiu estudar gastronomia em Salvador. Foi para Salvador. Agora, então ela já tinha uma técnica milenar adquirida com as mulheres, etc., lá da aldeia, né? Quando ela foi para Salvador, ela, né, aperfeiçoou a coisa. E voltou e abriu um restaurante mesmo, quer dizer, num lugar como aquele ali do Recôncavo, é difícil encontrar restaurante que seja um restaurante mesmo, com serviço de restaurante. Ela conseguiu, apesar da simplicidade. É uma comida maravilhosa, muito boa, muquecas incríveis. Eu comi muquecas de Sernambi com ostra, que é assim, finíssima iguaria. E outras misturas mil que ela faz. E ela tem um orgulho de contar essas histórias e dizer que ela preserva o mangue. Contar, inclusive, que uma vez que resolvemos levar lá a Salvador para participar de uma exposição, uma ONG lá da Universidade da Bahia. E sabe o que ela fez? Ela levou mangue, ela levou uma Kombi cheia de mangue para defender, para explicar por que tem que ser preservado aquele meio ambiente. Entendeu? Porque, você sabe, às vezes vai chegando população, vai invadindo, né? Vai invadindo o mangue, desbastando, jogando cimento por cima para poder construir, né? Então ela é uma defensora do mangue, entende? É uma coisa interessante. Tem mangues muito interessantes também no Maranhão. Ah, é? No Maranhão, São Luís, né? Sim. Ali em São Luís, que o pessoal também preserva e tira do mangue uma série de pratos, uma série de iguarias que as pessoas daqui do Sul não conhecem e ficam bobos quando acontece. Você lembra alguma coisa lá do Maranhão? Lembro. Do Maranhão eu lembro de muita coisa, porque tem uma riqueza incrível porque você tem duas coisas completamente diferentes. Uma é ali, Raposa, que é um grande pesqueiro, muitos barcos, muita gente, mas basicamente artesanal, né? Inclusive com um sindicato muito forte, muito atuante, defendendo o peixe deles. E lá que eu vi, inclusive, eles, um barquinho pequenininho, pegar tubarões enormes, pegar uns peixes que eu nem conhecia, grandes, interessantes. Agora, tem outro lado, que é a parte dos lençóis maranhenses, né? Que é um paraíso terrestre, um lugar maravilhoso. As pessoas vêm da Dinamarca, da Alemanha para conhecer, etc. Né? Virou que é lindíssimo, né? É um deserto com água. É o único deserto do mundo que tem água. Né? Não nasce nada, não tem peixe, não tem bicho, não tem animal, não tem planta, não tem nada, mas tem água. Uma água cristalina no meio daquelas montanhas de areia. É maravilhoso. Então, o que acontece? Na beira dos lençóis tem uma série de pequenas aldeias, lindas, feitas todas, sabe do quê? De buriti. A palmeira buriti, que é muito abundante por ali, né? Inclusive no rio que vai do interior para esse lugar, que é o Rio Preguiça, um belo nome. É um rio lindo. E aí, na beira do buriti tem muito buriti. Então, eles pegam o buriti e fazem a casa inteirinha de buriti. Só mesmo as quatro pilastras de fundação principal, que não são de buriti, aí pega uma madeira mais larga, né? Mais forte. Mas o resto inteiro, em parede, teto, cama, mesa, roupa, bolsa, tudo de Buriti. Entendeu? E essas aldeias de Buritizal, eles
tem uma coisa interessante, eles ficam 6 meses pescando lá, que é a época que seria o inverno deles, né, porque chove um pouco mais, mas tem muito peixe. E a outra época, que é de junho, né, de julho a dezembro, que não dá quase peixe, que é ruim de pescar, então eles vão embora. Eles deixam lá as aldeias e vão trabalhar em algum lugar, com família e tudo. Aí dali 6 meses voltam, né, e voltam com a família, se instalam nas casas de Buriti, é claro, as casas estão tudo cheias de areia, porque tem vento, né, tem muita areia. Então eles tomam lá alguns dias, né, limpando as casas, tirando areia, ou reconstruindo a casa quando ela está muito prejudicada. E fica ali aquela beleza de produção, sobrevivência, etc., de gente naquele lugar que é muito especial. Você encontrou, entre os pescadores com quem você lidou, você encontrou aqueles homens amargurados com essa vida de sobrevivência muito complexa, porque quando não tem condições de pescar, eles precisam sobreviver. Alguns ficam, alguns agora têm um pequeno auxílio e assim por diante. Você teve essa impressão de achar pessoas amarguradas com essa vida ao ar livre, mas tão difícil? Olha, uma coisa eu lhe digo, Patrício, eu precisei fazer um esforço para não me deixar contaminar, como eu já vi outros textos, outros artigos, contaminar por essa amargura que tem, é muito séria. Eu justamente fiz o contrário, eu fui atrás de quem está sobrevivendo bem. Fui procurar essas aldeias remotas, porque as comunidades que estão muito próximas das cidades, do lugar que tem estrada, do turismo, frequentemente, que é um turismo atabilhário, predatório, uma coisa terrível. Esses, aí sim, você encontra muita amargura, muita gente assim que já teve uma história de vida ligada à pesca, uma história de gerações, como por exemplo, vou contar um caso, Zeca Faustino, que é um personagem ali do Juqueí, aqui em São Sebastião. Ele está ligado à pesca desde os tempos da mulher, a tataravó dele, que hoje dá nome à única rua importante do Juqueí, que chama Rua Mãe Bernarda. Mãe Bernarda é um personagem fantástico, uma mulher que liderou pescadores. Poxa. E isso assim, em 1850, 1860, quer dizer, coisa de quase 200 anos, entendeu? E ela conseguiu reunir os pescadores na pesca da tainha, que sempre foi muito abundante ali. Entende? Ela, inclusive, tinha gente que chamava com um daqueles chifres de boi, chamava os pescadores quando o olheiro dela via que estava se aproximando um cardume de tainha. O cara que ficava no morro, ali observando o mar. Aí ela chamava todo mundo e entravam, né, os barcos, faziam uma coisa tudo organizado de pesca de tainha, tiravam, aí já tinha, né, tiravam a parte deles, mas salgava muito e ia vender lá no Vale do Paraíba, entendeu? Tinha um comércio regular, ela ficou rica, teve um monte de barcos, várias praias. Fui você ver, o cara hoje, né, que é o tataraneto dela, coisa assim, já vendeu um barco. Já está chateado, que também não dá, a pesca está muito difícil. Ela era uma empreendedora, ele não. Não, ele não. E veja, ele teve 4, 5 gerações antes dele fazendo aquilo, ele gostaria de continuar. Mas a dificuldade está ficando muito grave, entendeu? Quer dizer, a pesca predatória, fala assim, pô, eu não posso sair, me deslocar, viajar 4, 5 horas para chegar e voltar com 2, 3 quilos de peixe, né? Não é possível assim. Vamos ver mais algumas fotos aí que nós temos, para ver se o Ricardo a gente consegue fazer um comentário. Aí olha, nós temos polvo. Ali em cima eu acho que tem umas frutas, aqui embaixo. A escolha dessas fotos foi aleatória, então às vezes nós não primamos pela boa seleção. Vamos mostrar outra. Ali você vê que tem dinheiro ali em cima, que é um mercado, né? Tem um mercado aqui embaixo. Vamos a outra foto. Aí... isso eu sei, exatamente. O que é isso? Isso é uma torta capixaba. Que é uma beleza. Dessas muitas descobertas da gastronomia caiçara, né? A gastronomia do povão pescador, a torta caiçara é sublime, assim, porque torta capixaba é muito boa ali, né, do Espírito Santo, porque ela tem uma mistura de peixe com frutos do mar
e uma série de pimentões. É muito rico, é um prato. Você engordou nessa tua viagem? Olha, eu andei engordando esse show, viu? Porque era difícil. Apesar de andar muito, né? Para poder. Não, você teve que andar muito para poder fazer esse livro. Exatamente, mas se não fosse isso, realmente a gente come bastante, come muito bem. Bem, olha, vamos fazer um pequeno intervalo nessa nossa conversa com o Ricardo Maranhão, que lançou esse livro para a editora Terceiro Nome, Gente do Mar. Vou mostrar aqui a capa. É um livro muito interessante, com fotos do fotógrafo Fábio Colombini, que é um arquiteto também, e aqui você tem a vida gastronômica do litoral brasileiro e tem também o litoral brasileiro sendo descoberto por esse historiador que fez da gastronomia a busca das raízes da história brasileira, coisa que muita gente às vezes não dá importância. Voltamos já com Visão Plural daqui a algum tempo. Olá, eu sou João Carlos Boldan e apresento aqui na UTV toda segunda-feira, a partir das 14 horas, o programa Saúdes, com o apoio da Quantum Bio. Falamos das medicinas ancestrais, como a acupuntura, que é a minha especialidade, mas também de medicina quântica, biorressonância, biofísica, para a qualidade de vida e saúde. Venha com a gente toda segunda, às 14 horas, aqui na UTV. Eu sou o jornalista Patrício Bentes, que apresento às sextas-feiras, às 16 horas, o programa Visão Plural. Um programa que não aborda assuntos que todas as televisões falam. Nós fugimos da mesmice. Você pode nos assistir só aqui, na TV da internet. Sim, meus amigos, muito prazer, sou Sérgio Oliveira e estou aqui para lembrar vocês que toda segunda-feira, 9 horas da noite, eu estou aqui na TV da internet com o Futebol Alternativo TV. Sim, Série D, Série C, Copas Estaduais, as discussões de acesso, tudo aquilo que nenhum outro programa esportivo fala, tem a coragem, a capacidade de falar, nós falamos aqui na UTV. Toda segunda, 9 horas da noite, só aqui na TV da internet. Visão Plural de hoje, dia 15 de maio de 2015, está recebendo o historiador Ricardo Maranhão.
Para quem não conhece a história dele, eu vou dizer, ele é professor de História da Gastronomia na Universidade Anhembi Morumbi, foi palestrante em universidades do Canadá, da França, da Bélgica, da Holanda e da Alemanha. É autor de 23 livros publicados de história e dezenas de artigos. Quem não estudou para vestibular com um livro do Ricardo Maranhão não aprendeu nada, porque o que ele tem de livros para o vestibular, e também ele tem um outro livro interessante, A Formação do Espaço Brasileiro e o Diário de Navegação de Pero Lopes e a Expedição de Martim Afonso de Souza, esses últimos pela Terceiro Nome. Mas também nesse livro, Gente do Mar, ele foi auxiliado pelo arquiteto paulista Fábio Colombini, que há 30 anos registra diferentes ecossistemas brasileiros e que, no caso, ao se tratando do mar, ele foi resolver. O Fábio Colombini é destacado pela Organização dos Estados Americanos, pela Fundação SOS Mata Atlântica e também a National Geographic Channel, além de ter muitos prêmios. Aliás, prêmio você ganhou com esse livro? Sim, por enquanto estamos indicados para um prêmio. O livro foi, entre todas as obras do ano passado, né, da área, a revista Prazeres da Mesa, consultando especialistas, indicou 6 livros como os melhores do ano. E dentre eles sai o melhor livro do ano, que será aquele que tiver mais votação agora do público. Entendeu? Então, alô, votem nos Prazeres da Mesa para poder que esse livro, Gente do Mar, possa ser, agora sim, possa ser destacado com o prêmio. Bem, voltando às histórias, para fazer esse livro, eu dizia, e o Ricardo confirmou, ele teve que percorrer o litoral brasileiro durante algum tempo, graças ao banco da Volkswagen, que através da Lei Rouanet favoreceu esse investimento. Bem, você, no litoral fluminense, que nós não falamos na primeira parte, que peculiaridades você descobriu na gastronomia e na técnica dos pesqueiros? Olha, eu encontrei uma coisa muito interessante lá em Arraial do Cabo e em Paraty. São duas coisas completamente diferentes, mas muito peculiares. No caso de Paraty, você tem uma série de aldeias de difícil acesso, né? Só dá para chegar a pé em trilhas apertadas, né? Ou então de barco. E essas aldeias, elas têm realmente, preservam umas tradições muito interessantes. Uma das aldeias que está aí bem detalhada, por exemplo, é o Pouso da Cajaíba. Fica aí alguns 12 ou 15 quilômetros ao sul de Paraty. Você tem que acessar por barco, não é? E a aldeia tem, assim, continua tendo até hoje casa de mandioca, daquelas antigas. Ainda tem ali a sua produçãozinha local de agricultura, coisa que a maior parte dessas aldeias litorâneas estão perdendo, né? Essa coisa que sempre fazia parte. O caiçara plantava também, tanto que tinha o caiçara de sertão e o caiçara de praia, né? O caiçara de sertão usava muito a agricultura, de vez em quando vinha pescar. O caiçara de praia via mais da pesca, de vez em quando plantava alguma coisa. Eu me lembro uma vez que eu perguntei para o seu Juca, esse lá da Praia da Fortaleza, em Ubatuba, perguntei para ele, então, você que era caiçara de sertão, agora está vivendo na praia, o que é mais difícil, o que é mais complicado de trabalhar na agricultura ou na pesca? E ele teve uma resposta notável, uma sabedoria de velho caiçara. Ele disse assim, Maranhão, olha, a terra é dura, mas o mar é mole. Eu tenho uma história em Ubatuba, o Renato Nunes, arquiteto, meu amigo, hoje foi secretário de urbanismo, inclusive em Ubatuba. Ele mudou-se com a família para Ubatuba e aí construiu uma casa com as técnicas dos caiçaras. Mas antes ele tinha construído casas para outros colegas e para ricaços da época, do local, de grande categoria técnica moderna. Sim. Só que a casa dele, construída por caiçara, virou o local de atração. Então os caras ricos iam das suas próprias casas para a casa dele para ver. Mas que casa maravilhosa, como é que você conseguiu fazer? Ele não tinha dinheiro, por isso que ele usou a técnica dos caiçaras. Claro. Aí ficou muito mais interessante. É lógico. Olha aqui, a sustentabilidade, um dos capítulos do seu livro,
você dá destaque à sustentabilidade no Espírito Santo. Porque ela é diferenciada em relação ao resto do Brasil? Não, bom, você tem, claro, muitos lugares do Brasil onde essa questão da sustentabilidade ainda é muito confusa, ainda não tem ainda clareza, embora algumas comunidades caiçaras pratiquem essa sustentabilidade sem ter a teoria da coisa. Sem ter o conceito. Sem ter o conceito. Por que praticam? Porque eles sabem que se eles destruírem o patrimônio ambiental e animal que eles têm na mão, eles vão morrer de fome, né? Então eles aprenderam isso há muitas gerações, que eles, né, pescam dentro de uma certa lógica, dentro de uma certa quantia, né? E não procuram não trazer espécies espécies que têm que ser ainda, espécimes que ainda são jovens, que ainda não estão bons para pescar, e tem um certo respeito pelo meio ambiente. Mesmo a pesca de picaré, né, que você passa ali uma rede na praia, é uma coisa assim, tem mais um sentido coletivo, uma festa coletiva, todo mundo pescando junto, entende? E em momentos em que eles sabem que não vão fazer uma agressão à natureza, né? Então, agora, no Espírito Santo, como eu estava dizendo aqui, aquilo que eu contei, quer dizer, a existência dessas cooperativas que trabalham fornecendo bolinho de peixe para merenda escolar, isso é uma coisa muito sofisticada, muito avançada. Tem também toda uma coisa da praia, né? Assim, por exemplo, em Guarapari, né? Nova Guarapari. Nova Guarapari tem um restaurante lá muito bom, grande, muito frequentado pelos turistas, mas que também tem total respeito ao pescado que chega, entendeu? Não fica impondo aquele cardápio fixo de peixes mais caros, ele respeita o peixe que chega do pescador que trabalha ali na frente dele, entendeu? Tem uma boa relação com a comunidade pesqueira. Uma coisa que eu não perguntei no primeiro bloco, mas eu acho que alguém em casa deve estar pensando, qual foi a logística para você fazer todo esse tour pelo Brasil, que tão entranhado, tão difícil de encontrar? Bom, aí é o seguinte, quer dizer, a gente tinha aquelas velhas histórias que veio acumulando antes, né, de começar o trabalho de um ano e meio, trabalho pesado mesmo, né? Ele vinha acumulando histórias, ele ia lendo, alguém contava, então de repente um aluno capixaba me contou que tinha um tio lá em Guarapari, que aí a gente anota direitinho, telefone, endereço, aí entra em contato. Trabalho de repórter. Exatamente. Eu sabe que eu sou jornalista também, né? Claro. Então essa coisa de reportar. E também, é claro, nos lugares que ele chegava e não tinha contato nenhum, aí chegava devagarzinho, puxava assunto, chegava de barco, não é? Então, já chega de barco, é claro, todo mundo vê quem são esses caras que estão chegando aí, né? Esse magrão alto, cheio de enormes aparelhos, que é o fotógrafo, né? Que ele tem câmeras incríveis e tal, né? O Fábio é de uma tecnologia sensacional. E ele é magro e carregado, né? Desce do barco aquilo, chega aquele outro mais gordo também, com um gravador na mão, né? Que diabo é isso? Quem são esses caras? Mas na imensa maioria dos casos, em geral, apesar de uma desconfiança inicial, os caras vão se abrindo, entende? Quando eles percebem que você está querendo falar a sério do que eles fazem, entende? Isso lhe facilita as coisas. Dependendo do lugar, porque quando é na Bahia, nem precisa de desconfiança inicial. Os baianos vão logo abrindo, eles é que chamam. Ô rapaz, vem cá. Vem cá, precisa aprender um pouco mais. Exatamente. Os baianos são de uma total atitude gentil, uma civilidade assim, incrível. Chamam para dentro das casas, apresentam a filha, a mulher, etc. Entendeu? É uma coisa muito interessante. Você ao pesquisar a pesca no Maranhão e no Pará, você fala num trecho nos Nômades do Clima. O que são esses Nômades do Clima? Nômades do Clima são aqueles que eu falei para você, mesmo usei o termo. São comunidades de pescadores que se mudam do verão e voltam no inverno. Entendeu? Verão deles, quer dizer, inverno deles é quando chove. Então, eles mudam no verão, vão trabalhar em outros lugares, em outras cidades próximas, em outras atividades, e voltam no inverno, porque aí o peixe tem muito mais quantidade. Bem, uma outra coisa que você falou, fez uma relação entre culinária e folclore, que é uma coisa muito interessante, porque você falou da história do Brasil, dos ex-escravos,
dos mamelucos, dos caboclos. Sim. Isso tem um pouco de ver com o folclore. Claro. Como é que isso permeou a tua obra? Bastante, viu, Patrícia? Porque, na verdade, a quantidade de festas que esses caiçaras têm, embutida nas tradições deles, é muito grande, entende? Então, eles têm, tanto, desde as festas bem de pescador mesmo, de São Pedro, de São Domingos, etc., como festas ligadas à religião do candomblé, onde o candomblé tem mais força, por exemplo, na Bahia, né? E festas que são de comemoração, né? Comemoração dos bons sucessos, né? da pesca boa. E essas festas, em geral, são todas elas marcadas por bastante comida, né? Claro, né? Assim como também a atividade coletiva de fazer algum serviço, por exemplo, um caiçara está construindo uma casinha lá, então tem a hora de barrear a casa, sabe a casa de pau a pique? Que depois é barreada. Então no dia de barrear, vem toda a vizinhança lá e passa o dia barreando. E aí toma uma cachaçinha. A solidariedade faz parte do jogo. Fundamental, essa solidariedade. Aí todo mundo barreia, aí toma uma cachaçinha, eles servem um churrasco, um peixe, uma carne, tal, né? E à noite a turma toma um banho ali de cachoeira mesmo, para fazer um fandango, que é a dança deles, né? A dança deles. Eu encontrei muito fandango, muita vira-vira, uma porção de danças assim populares que ainda estão preservadas em algumas aldeias. Essa tua epopeia renderá novos livros ou não? Pretendo que sim. Eu acho que, na minha cabeça, esse é só o começo, porque em todo lugar que eu passei, encontrei muito mais coisas do que eu pensava em pôr no livro. Não, o livro que não cabia. Só para você ter ideia, o livro, para quem está interessado, o livro tem 310 páginas, todo com fotos coloridas, fotos de costume, fotos de paisagem, fotos de pratos, fotos de gente. É tão rico o que você é capaz de ver, porque você, ao perpassar esse livro, você tem um pouco noção de como esses homens penetraram na história brasileira com todas as dificuldades de quem tem um objetivo maior, mas que é preciso descobrir no dia a dia. Olha só, olha aqui uma história, vou mostrar uma foto. Olha, essa foto aqui da Ilha Bela. Isso, exatamente. Da Ilha Bela. É isso aí. Essa foto é maravilhosa, porque ela fala de uma congada, que é uma das melhores congadas do nosso litoral, que é a da Ilha Bela. Lá tem muita gente, chegou a ter 34 grupos de congadas na Ilha Bela. Agora tem um pouco menos, mas tem muitos. E eles, né, quando chegam as datas preferenciais, eles se juntam e dançam direto o fim de semana inteiro. Olha um prato do litoral paulista, azul marinho. Isso é fundamental. O azul marinho, inclusive, nós estamos preconizando, vamos pedir oficialmente, que o Instituto do Patrimônio Histórico Nacional ponha o azul marinho como um patrimônio imaterial do litoral brasileiro. Porque é uma coisa muito antiga, que tem referência de 200 anos, e é um prato que fica azul, por quê? Porque quando você faz o peixe com a banana verde na panela de ferro, a substância química da banana, em contato com o ferro, produz uma cor azulada. O molho fica azul marinho, entendeu? Agora, é um peixe com banana, que é uma das coisas boas desse litoral brasileiro, comer peixe com banana. Tem vários tipos, vários temperos. Olha aqui uma outra, essa aqui em Cananéia, a ostra. Muita ostra. É uma maravilha, né? Quer dizer, atualmente, a boa ostra que você come no Brasil, no litoral, restaurantes, etc., ou é de Cananéia ou é de Santa Catarina. E a muqueca da Nova Guarapari. Olha só, para vocês ficarem... Né, tá frio em São Paulo, então se vocês quiserem, essa muqueca maravilhosa de Guarapari. É verdade. Quais são os novos projetos que você está elaborando? Que toda pessoa com a sua verve cultural não deixa de pensar em projetos. O problema é arranjar dinheiro para colocar projetos em ordem. É isso aí. Qual é o próximo projeto? Bom, um que a gente está, desde o minuto que fechou esse livro, está, né, começando a pensar o outro, porque
além de a gente fazer outros livros sobre a questão do litoral, fazendo coisas específicas, nós estamos com um projeto de uma série de TV. Uma série de TV que seria de 13 vídeos de 56 minutos sobre a cultura caiçara paulista, concentrado aqui no estado de São Paulo, e pegando e indo fundo em todas as comunidades, revirando tudo, filmando e fazendo filmes. Vocês já fizeram os filmes ou pretendem fazer? Não, isso tudo é projeto. Nós já aprovamos no Ministério. O Ministério da Cultura já aprovou, para a gente estamos aí na luta para captar. Isso é um subproduto desse livro. Sim, claro, esse livro abre uma coisa que vai... Abre vários desdobramentos. Mas tem também o outro livro que a gente tem que fazer, que é o livro dos peixes de rio. Entendeu? Que é um mundo inteiro aí que pouca gente conhece e que é uma beleza, né? Você pegar desde o lambarizinho que você encontra aqui. Você sabe que em São Paulo comia-se lambari. São Paulo cidade, São Paulo capital. Até uns anos atrás comia-se lambari. Todo dia era uma coisa extremamente comum, porque esse monte de regatos que hoje estão embaixo da terra, estão tudo escondido, todos eles tinham lambari, tinham mandi, tinham taraíra. Então, qual era a comida de pobre mesmo em São Paulo, sabe o que era? Era lambari com chuchu. Eu encontrei isso em registros históricos do século XIX. O povão comendo. Quem quiser te convidar para palestra ou para relançar o livro, para onde deve se comunicar? Deve se comunicar com a universidade. Tem o centro de pesquisas, tem um e-mail que chama-se centrodepesquisas@anhembi.br. Então, repete devagar para quem quiser. Aí você olha para os bichos lá que eles vão anotar. centrodepesquisas@anhembi.br. Pesquisas com S no final, @anhembi.br. Com isso, você pode convidar o Ricardo Maranhão para relançar o livro, Gente do Mar, para ele contar as suas aventuras neste livro ou em outros livros que ele preparou, ou para aprender também a pensar um pouco fora daqueles quadros que o mundo acadêmico fala. Porque o Ricardo é um dos típicos pensadores que pensa o Brasil pelo lado mais interessante. Ele foge dos quadros. Isso graças à formação dele, que permitiu com que ele fizesse uma excursão intelectual por vários caminhos. Ricardo, foi um prazer te rever. Muito obrigado por ter vindo. Obrigado ao pessoal do Terceiro Nome, ao nosso amigo Daniel Navarro. E vocês quiserem ver esse programa, é só entrar no YouTube/AlTVTube e aí você revê esse programa. Se você não quiser ver esse e ver o próximo estará no ar sexta-feira, às 16 horas, na próxima sexta-feira. Muito obrigado e um bom fim de semana para todos. Muito obrigado.